Olá, camaradas, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa discussão aqui sobre o nosso 16º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil, né, onde nós vamos continuar com o nosso trabalho aqui de fazer, né, a apresentação, a discussão, né, e também vou emitir algumas opiniões sobre o atual projeto de resolução do 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil, tá? Então, de cara, eu já peço para você, né, curte aí, compartilha, inscreva-se no nosso canal, tá? Você pode dar suas opiniões também aqui no nosso chat, tá? E pergunte, coloque qualquer questão que você quiser. Afinal de contas, nós estamos em período congressual no Partido Comunista do Brasil, onde a gente coloca em prática a nossa profunda democracia comunista, né? A forma como os comunistas discutem todas as questões que forem necessárias serem discutidas para a gente chegar no nosso 10º Congresso, votar, chegar a uma conclusão final e depois, de posse dessas resoluções do Congresso, a gente vai à luta, né? Aí é o centralismo democrático que entra em ação, né? A gente pega todas essas resoluções que a gente está discutindo aqui agora, né? E depois de tomada a decisão, vamos para a luta, né? Acabou o mimimi, ok? Então, dando continuidade, né, nós vamos discutir agora, continuar discutindo agora essa conjuntura nacional do Brasil, né? Vamos discutir, né, como realizar as mudanças estruturais e impulsionar o desenvolvimento soberano do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil, apesar de graves problemas, né, que acumulou, ele tem condições para se tornar uma das nações mais prósperas e influentes e proporcionar ao povo a vida digna que tanto merece. Só que essa vida digna, a gente sabe, só vai vir quando a gente destruir o sistema capitalista, né? Esse sistema que se baseia hoje em dia, na minha opinião, em um sistema de escravidão assalariada, né? Porque você trabalha e nunca tem as condições adequadas, né, de vida, né? Então, dando continuidade aqui, vamos lá, né? Os obstáculos estruturais e o plano estratégico para removê-los do caminho do povo brasileiro. A condição de país dependente, semiperiférico, sob forte imposição do imperialismo, né? A dominância do capital financeiro e do rentismo, né? O principal problema que nós temos hoje no Brasil começa por aqui. Vou até ler de novo para destacar bem essa questão, né? A condição de um país dependente de quem? Dependente dos Estados Unidos, dependente da Europa, dependendo do G7. Né? Lembra aquela reunião, né? O grupo dos 7 países capitalistas do Ocidente, né? E também do Oriente, porque entra o Japão também, né? Que articulam e tocam, né, adiante toda essa exploração capitalista que a gente tem no mundo. Tá? Mas essa condição de país dependente é dependente dos países capitalistas mais ricos, né? Principalmente os 7 mais ricos que roubam mais a riqueza produzida pelos povos do mundo, né? Principalmente aqui do Ocidente, né? Isso nos coloca numa condição de dependência deles, né? Com uma condição de país semiperiférico, sob forte imposição do imperialismo dos Estados Unidos da América e também da Europa, né, da Península Europeia, né? Se você olhar direitinho, você vai ver que a Europa, né, ela é só uma península que está ali do lado oeste da Ásia. Mas como os caras, né, com essa política imperialista, se achavam os donos do mundo, eles se autodenominaram, né, continente europeu. Bom, há controvérsias, né? Então, nesse sentido, esse imperialismo é o que, né, de fato, aplica essa exploração e essa opressão em nós hoje, principalmente vindo dos Estados Unidos. Mas a Europa também não pode ser isentada, né, de fazer parte desse sistema, né? Então, assim, através desse sistema imperialista, né, do imperialismo, né, a dinâmica do capital financeiro e do rentismo, ou seja, o sistema capitalista atual,
né, ele predomina o capitalismo financeiro. O resto foi dominado por essa forma de capitalismo atual, né, o rentismo. Tá? Eles roubam a riqueza produzida pelo povo e depois ficam vivendo de renda. Né? Pegam o dinheiro que eles roubaram do povo, no caso aqui a gente está falando do povo brasileiro, mas acontece a mesma coisa com o povo europeu, com o povo dos Estados Unidos, com o povo do Canadá. Né? Então, onde tem capitalismo, a regra é essa, é roubar a riqueza produzida pelo povo, né? Pela classe operária, pelo proletariado. Tá? Então, nesse sentido, o Estado a serviço da oligarquia financeira, né, e enfraquecido enquanto alavanca de desenvolvimento nacional é uma situação que nós temos. Né? Agora, quem é essa oligarquia financeira no Brasil hoje? Olha, pelos estudos sociológicos que foram feitos no Brasil, essa oligarquia financeira é menos de 1.000 famílias, né, que dominam o Brasil, né, há 525 anos. Esse pessoal veio, né, essa rataria veio nos porões das caravelas e estão aí até hoje. Eles vão se reproduzindo, né, se rearticulando e, no fundo, o número é aproximadamente esse. Tá? 1.000 famílias controlam o Brasil a partir dessa oligarquia financeira. Pouco mais, pouco menos de poder, mas o jogo se dá por aí, ok? Umas 500 famílias, né, na região Nordeste e mais umas 500 famílias do meio do Brasil, ali, da região Nordeste para baixo. Porque a colonização do Brasil começou lá na região Nordeste. Né? Então, né, dando continuidade a essa discussão sobre os obstáculos estruturais e o plano estratégico para removê-lo, né, a gente tem que continuar aqui falando, né, sobre a reprimarização da economia do Brasil, ou seja, a economia do Brasil voltou a ser agrária. Né? Houve uma desindustrialização, né? Houve a defasagem da inovação e da tecnologia no Brasil, né? Crescente desvalorização do trabalho, com a precarização e a informalidade em expansão, cresce cada vez mais. Corte de direitos previdenciários, trabalhistas, empregos de baixa remuneração são a regra hoje no Brasil. Né? Então, a enorme desigualdade social e regional, as tensões no seio do povo decorrentes da opressão e exploração da classe, né? Exploração de classe e gênero, exacerbação da misoginia, aumento do racismo, da LGBTfobia, da intolerância religiosa. Intolerância religiosa vale a pena a gente destacar contra outras religiões, intolerância religiosa interreligiões, ou seja, dentro da própria religião ocorrem também, né, demonstrações de intolerância religiosa. Agora, a principal de todas é a intolerância religiosa contra as pessoas que não querem ter religião nenhuma, contra os ateus. Né? No Brasil, os ateus continuam sendo perseguidos pelos cristãos. Né? O que é ateu? Bom, antes que você pergunte aí para o Google, eu já vou te adiantar. Uma pessoa ateia é uma pessoa que não quer participar de religião de tipo nenhum. Ele não acredita em nenhum tipo de Deus, não acredita em nenhum tipo de ser mágico. Né? Aí inclui também demônios, santos e por aí vai embora, tá? E por aí vai embora. Então, só para dar uma pincelada rápida nesse assunto, é muito importante a gente deixar claro, né, nessa discussão, que a gente tem que dar um destaque para essa perseguição religiosa que os ateus, tá, sofrem das pessoas religiosas, que são basicamente cristãos aqui no Brasil. Tá? Cristãos. A gente sabe que o cristianismo é uma religião, agora eu estou dando a minha opinião, claro, né? É uma religião que veio dentro das caravelas, ou seja, era a religião, ela era e ainda é a religião das classes dominantes do Brasil. Né? O cristianismo não é uma religião do povo brasileiro, criada pelo povo brasileiro. Se eu fosse olhar sobre esse aspecto, eu teria que considerar toda a cosmologia religiosa dos povos originários,
que já estão aqui no Brasil, nessa região aqui do mundo, né, que a gente chama hoje de Brasil, há milênios, né? Segundo as pesquisas da arqueóloga, da cientista, né, Nied Guidon, né, essas civilizações originárias começaram a surgir indícios de que elas estão aqui há mais de 100 mil anos, né? Então, assim, toda aquela tese que havia antes caiu por terra diante dessas descobertas que a Nied Guidon fez lá na Serra da Capivara, tá? Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque tem muita compreensão e afirmação errada, afirmando assim, sem fazer uma análise crítica, né, de que o cristianismo, o povo brasileiro é cristão. Não, fazer essa afirmação é errado. É errado, né? Sociologicamente, arqueologicamente, isso não tem o menor sentido, tá? Tem muitos cristãos no Brasil, claro, que a opressão religiosa das classes dominantes levou a essa situação, tá? Mas é errado você afirmar isso. Então, é importante, quando a gente falar sobre essa questão da intolerância religiosa, colocar principalmente a questão da intolerância religiosa contra os ateus, contra as pessoas que não acreditam em nenhum tipo de Deus, em nenhum tipo de religião, em nenhum tipo de ser mágico, tá? Ok? Mas nós do Partido Comunista do Brasil temos muitos religiosos, muitos cristãos dentro do partido. E é importante que nós tenhamos, né? Só precisa saber separar, né, a religião, que é algo privado, do partido, que é algo público, né? E aí todo mundo caminhar em harmonia e unido, né? Esse é o nosso objetivo principal para o bem, né, de todos os brasileiros. Essa é a nossa meta, tá? Então, a democracia, né, a política e social sob a ameaça da extrema-direita e da oligarquia financeira é um dos principais problemas que nós estamos tendo hoje, né, entre esses obstáculos estruturais e o plano estratégico que a gente precisa, né, desenvolver para removê-los do caminho do povo brasileiro. Então, indo adiante, né, opa, adiantou muito? Não. Então vamos lá. Então a gente precisa discutir o plano estratégico por mudanças estruturais no Brasil, né, para fazer o Brasil avançar. Então, nós precisamos conceber e pôr em ação plano estratégico por mudanças estruturais. Estas é que podem tirar o país da condição de um gigante de pés atados às amarras do neoliberalismo e do neocolonialismo. Movimento político e de ideias no âmbito do arco político-democrático, popular e patriótico, né, e suprir a grande falta de um projeto de nação que o Brasil tem hoje, né? Precisamos também de reformas e rupturas para o país avançar, né? Avançar, né, que são bloqueadas pela força e a hegemonia da oligarquia financeira atualmente, da posição antinacional de grande parte das classes dominantes e das imposições do imperialismo americano e europeu, né? Projeto abraçado por ampla aliança, com crescente hegemonia das forças populares e patrióticas para a gente vencer estes obstáculos. Daí o necessário trabalho de diálogo e de lutas de ideias para superar concepções que já se revelam errôneas, entre elas a visão fragmentárias que hostilizam o projeto de país e delineamentos possibilistas, ditos híbridos, né, que dão uma tintura social ao neoliberalismo, né? Então, os comunistas, eles saem a campo para diálogos, né, com amplas forças que resultem em convergências, em unidades, né? A tarefa que não se realizará à margem do governo Lula ou do objetivo tático atual de vencer as eleições de 2026, que está logo à frente, né? Tampouco do novo governo que se instaure em caso de vitória, né? Efetiva-se de modo simbólico e sinérgico, né, essa nova tática, né? Então, para a gente conseguir ter êxito nesse trabalho de reconstrução do Estado Nacional Brasileiro,
a questão nuclear para as mudanças estruturais seria a reconstrução do Estado Nacional brasileiro. Dotar o Estado de meios, instrumentos e capacidades para coordenar o sistema econômico nacional, retirar poderes da oligarquia financeira, entre elas sobre o Banco Central, fortalecer e liberar instrumentos e alavancas para o Estado impulsionar o desenvolvimento das forças produtivas, defender a soberania nacional, promover a valorização do trabalho e melhor qualidade de vida ao povo. Isso é fundamental. Então, superar as fraturas expostas nas relações entre os poderes, né, também é mais uma condição. Ao defender a Constituição e o regime democrático, judiciário tem desempenhado um papel relevante. Né? O Executivo teve, em afronta à Constituição, diminuído o seu poder político e sua capacidade de realização, uma vez que o Legislativo, sob a maioria conservadora, né, usurpou parcela grande do orçamento brasileiro. Né? Esse orçamento secreto aí. Né? O deputado não tem que ficar distribuindo verba. Quem tem que aplicar e administrar a riqueza que o povo brasileiro pagou de impostos é o governo, o poder executivo. O poder legislativo tem que cuidar da legislação, né, na nossa república. Né? Então, assim, integrantes da cúpula das Forças Armadas, com ramificações a estratos intermediários, eles foram parte constituinte decisiva na tentativa de golpe de Estado que ocorreu no Brasil. Ações para Forças Armadas atuarem tão somente para defender a soberania nacional é fundamental para a gente corrigir tudo isso. A reforma que reorganize o Estado, dando-lhe força e conteúdo democrático com ampla liberdade ao povo. Né? Marcha contínua do desenvolvimento soberano do Brasil. Então, o conjunto de reformas estruturais democráticas, né, é um conjunto de outras reformas. É uma reforma política, do sistema financeiro, do urbano, agrário, a mídia, tributária, progressista e a educação. Então, a gente precisa avançar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil, né, e da seguridade social, transição ecológica, superação das desigualdades regionais, valorização do trabalho. A gente tem que reverter, né, a reprimarização e a desindustrialização e fazer um trabalho de reindustrializar o Brasil, né, reindustrializar o país em novas bases tecnológicas. Não adianta nada a gente querer reindustrializar naquele processo de reindustrialização que foi feito no passado. Aquilo acabou. Né? Nós já estamos vivendo uma nova revolução industrial e a gente precisa já reindustrializar o Brasil, né, com um olho no avanço científico mais avançado que a gente tem hoje. Tá? Então, o novo projeto nacional de desenvolvimento, que seria, né, que está sendo, né, um meio de aproximação da necessária conquista do poder, que instaure um novo estado de democracia popular no Brasil, que vai ser destinado, né, a empreender a transição do capitalismo ao socialismo. Né? Então, vamos avançando. A base social do desenvolvimento soberano, em que pese a força tanto da burguesia financeira quanto de setores, né, pró-imperialistas das classes dominantes, a base social, política e econômica de larga dimensão que, liderada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, potencialmente tem força motriz e dirigente para levar adiante esse grande projeto. Mas aí a gente tem que prestar atenção, né? A gente está vendo claramente que o Trump, ele está vindo, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, ele está vindo em socorro dessa parcela das classes dominantes que ainda está, né, nesse ritmo de trabalho a favor de um Brasil que seja só uma colônia, tá, dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Mas o povo brasileiro sentiu, tá? A gente está agora em agosto,
de 2025, o povo brasileiro já sentiu, falou, opa, peraí, isso daí eu não aceito que o Donald Trump, que os Estados Unidos, que a Europa faça com o Brasil, não. Teve até um maluco lá da OTAN, né, que veio querer dar pitaco. Então, baixa a bola, OTAN, baixa a bola, Estados Unidos, porque a coisa aqui já está mudando, né, de figura. Então, tal base, né, que eu citei acima, ela tem fundamentalmente como composição os trabalhadores, as trabalhadoras e o povo brasileiro em aliança com os setores da burguesia brasileira, né, nacionalistas, né, pelo menos, né, notadamente da indústria, inclusive setores da agropecuária industrial, além de parcelas da pequena burguesia e das camadas médias e de parte de milhões de micro, pequenos e médios empresários. Ou seja, é aliança ampla, amplíssima com o povo brasileiro, né? A ideia é essa. Como diz o programa socialista do PCdoB, é muito importante a gente reler, reestudar o programa socialista do PCdoB para o Brasil, né? Porque ele diz, né, ao final da década de 1980, os setores burgueses, em especial a burguesia industrial, ela tinha perdido força, né, e já não eram mais capazes de liderar um projeto nacional de desenvolvimento. Então isso cabe a quem? Ao povo brasileiro. Né? E como é que o povo brasileiro vai estar organizado para cumprir essa tarefa? Dentro do Partido Comunista do Brasil. Então a gente tem que pegar, né, e assim, onde ainda não tiver, tem que ir para dentro do povo, onde o povo está, se organizar junto com o povo. Né? Então, avançando, né, essa base social do desenvolvimento soberano do Brasil, né, por essa dimensão de liderança que o proletariado, né, que o povo brasileiro e o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras são chamados a desempenhar, né, impõe-se examinar as mudanças em andamento no perfil e da subjetividade da classe operária, dos trabalhadores em geral, em razão das mudanças operadas no capitalismo brasileiro. Examinar as consequências da ofensiva contra o trabalho, o desmonte da legislação trabalhista, né, pesado ataque aos sindicatos e às centrais sociais. Na verdade, as classes dominantes do Brasil hoje, ou seja, a burguesia capitalista, né, é uma burguesia serviçal à burguesia capitalista mundial. Tá? Mas essa burguesia capitalista, hoje, ela está travando um ataque a toda e qualquer organização social do povo brasileiro. Né? Ela percebeu, ela tem os seus olheiros, né, os seus espiões, e ela sabe, né, e ela percebe. Quando ela percebe que o povo está começando a se organizar ali, aqui, minimamente, eles vão lá e mete o bedelho lá dentro e começa a provocar divisões que levam o povo a não se organizar, né? Mas, de novo, o Partido Comunista do Brasil é a arma do povo brasileiro, onde o povo brasileiro se organiza e, organizado, vai se fortalecer para empreender essa luta. Aqui dentro a burguesia não canta de galo, né? Teve um pessoal aí querendo mudar até a foice e o martelo do partido. Isso aí é gente da burguesia, são pessoas ganhas pela ideologia da burguesia querendo desarmar o Partido Comunista do Brasil. Desarmar ideologicamente, né? Claro. Então, assim, o sindicalismo, né, por exemplo, ele precisa se rearticular e recuperar suas prerrogativas com a revogação dos dispositivos regressivos da reforma trabalhista, que não foi nenhuma reforma, aquilo foi um golpe, né, que deram na organização das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil. Então, repensar e atualizar as nossas formas de organização no esforço necessário para representar o conjunto da classe trabalhadora, do conjunto do povo brasileiro, do proletariado brasileiro, né, com mais de 100 milhões de trabalhadores atualmente. O PCdoB ele deve ter essa tarefa na ordem da primeira grandeza, ou seja, porque o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, né, há mais de 103 anos, é a arma de luta do povo brasileiro. Tá? É bom, a gente tem que ter consciência disso.
né? Tem que entregar essa arma sob o controle do povo para que o povo a use e a coloque em ação, tá? Então, todo o empenho pelo êxito das duas tarefas centrais. As mudanças no mundo, elas abrem uma nova exigência e oportunidade para definir os destinos da nação brasileira no rumo da autodeterminação e do desenvolvimento soberano. O PCdoB conclama o conjunto da esquerda brasileira, as forças populares e patrióticas, para que, em unidade, esse bloco, enquanto polo estratégico unitário, ponha mãos à obra na elaboração e consecução de um plano estratégico por mudanças estruturais no Brasil. A liderança do presidente Lula tem um papel especial a desempenhar na galvanização dessa aliança. A vitória nas eleições de 2026, ela é determinante para criar melhores condições para essa jornada de cunho estratégico. Enfia isso na cabeça, camaradas, e convença todo mundo que está ao seu redor. Se o Lula perder as eleições de 2026, é só tragédia, tá? Quando a direita voltar, ela vai voltar para destruir todos os direitos que você tinha conquistado e ainda mais, tá? Então, a vitória do presidente Lula ou do outro candidato que o Lula escolher em 2026 é fundamental para a melhoria da vida de todo mundo. Senão, já era. O Partido Comunista do Brasil, ele tem consciência disso e ele concentrará suas energias na construção do êxito das duas tarefas centrais postas ao país, como nós já discutimos até agora, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar essa discussão, né, sobre o partido que vai fazer essa resistência, o partido da luta do povo e do socialismo. Claro, a gente está falando do Partido Comunista do Brasil, como tem sido nos últimos 103 anos, ok? Então, é importante a gente destacar essas questões, né? Pedir para que todo mundo leia, né, o nosso documento, né, o projeto de resolução do 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Eu vou deixar ele aqui, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dele ali, tá bom? O link do partido e tudo mais, para que você possa estudar esse documento. É importante que você, como filiado, como militante, como quadro do partido, que você leia, estude e compreenda esse documento. Porque ali dentro você pode encontrar questões que você tem opiniões a dar e você pode pegar e publicar suas opções na tribuna operária do partido que vai estar discutindo, tá, esses assuntos tão importantes que a gente está abordando aqui, ok? Então eu vou pedir para você que você curta, compartilhe, tá? Que você dê uma ajuda aí para o nosso canal, tá bom? Deixa aqui, né? Esse aqui é o assunto do próximo vídeo que eu vou fazer aqui para a gente discutir, né? Continuar discutindo, né, os assuntos do 16º Congresso do Partido. Só que eu vou pedir para você também que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, faça suas perguntas, tá bom? Se der para dar uma ajuda na gente, divulgue o nosso canal, divulgue o canal do Ricardo Tristão, que esse aqui é um trabalho que a gente faz para tentar ampliar ao máximo o alcance desse grande debate que nós estamos fazendo no Brasil hoje. Tá? O 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil é o assunto mais importante que a gente tem para discutir hoje em dia no Brasil, porque pode estar sendo a partir daqui, né, que vai partir todas as transformações que o povo brasileiro precisa fazer para que o nosso país se torne um país que reverta para o bem do povo brasileiro. Ok, camaradas? Então, obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo que a gente vai discutir o Partido da Resistência, da luta do povo brasileiro e do socialismo. E claro, eu vou pedir para você, né, você está vendo que aqui tem, né, algumas indicações de vídeo do meu canal no YouTube. Esse vídeo aqui ele está dentro da playlist do 16º Congresso do PCdoB do meu canal. Tá? Então você entrou lá,
Se você clicar no primeiro, você vai vendo um atrás do outro, tá? Vai passar um atrás do outro, ou então você pode ver no seu ritmo também, tá? Não tem problema nenhum. Um grande abraço, camaradas. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e vamos discutir. Procure o seu comitê municipal, procure o seu comitê estadual e vamos levar essa discussão adiante, vamos tentar levar ela ao maior número possível de filiados, militantes e do povo brasileiro. Um grande abraço e até a próxima.